Depois de 17 anos, vamos falar de outros bolas cheias. Depois de 17 anos, o Flamengo voltou a ser campeão brasileiro. Quem achava que o último jogo ia ser fácil, se enganou. No Maracanã, o maior público do ano. 84.848 pessoas, quase todas certas de comemorar o título do Flamengo. Quase todas não, todas, porque os gremistas presentes também queriam a vitória do Mengão para afastar a possibilidade do título do arquirrival Internacional. Explicando, o campeonato chegou à última rodada com o Flamengo na liderança com 64 pontos. Internacional, Palmeiras e São Paulo com 62, os três dependendo de um tropeço do Flamengo para sonhar com o título. Mas isso dependeria de uma grande atuação do Grêmio. O Grêmio ajudar o Internacional? Começa o jogo e tudo segue como todo mundo imagina. Flamengo pressionando e todos contando os segundos até o primeiro gol sair. O Grêmio entrou em campo sem 8 titulares. Aos 21 minutos do primeiro tempo, escanteio para o Grêmio. E todo mundo pensando, isso não vai dar em nada. Seria possível isso? Robertson meteu a perna na bola e botou o Grêmio na frente, 1-0. O Maracanã observou incrédulo. A torcida do Inter vibrou em Porto Alegre. A torcida do São Paulo vibrou na capital paulista. A torcida do Palmeiras vibrou no Rio de Janeiro. Nesta situação, o título era possível para os três. 1 minuto depois do gol do Grêmio, em Porto Alegre, o Internacional fez 1-0 no Santo André. Alexandro. Um gol importantíssimo, do jeito que as coisas estavam. Às 5h26 da tarde, o Internacional era o campeão brasileiro de 2009. O Flamengo, empurrado pela maior torcida do Brasil, não poderia demorar a reagir. Num lance pregado, suado, o Flamengo empatou o jogo. David, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Escolheu um bom momento. 1-1 na partida. Mas isso não mudava a situação do campeonato. Com esses resultados, o Inter continuava campeão. O Flamengo tinha que fazer mais um. Tinha que virar o jogo. Mas cadê que a bola entrava? O Inter, sim, conseguiu fazer o segundo gol. Índio de cabeça. Inter 2-0 no Santo André. E o primeiro tempo terminou com o Inter com a mão na caça, ajudado por seu maior rival, o Grêmio. O segundo tempo foi o retrato da agonia. Quantas vezes o Flamengo chegou muito perto do gol? O torcedor sofreu a cada chance perdida. E essa defesa do goleiro Marcelo Groi? O sofrimento não tinha tamanho no Maracanã. E o que o Adriano conversava com o Léo tão desesperado? E então, mais uma vez, veio o escanteio. E milhões de torcedores em todo o Brasil prenderam a respiração enquanto a bola viajava. Quando todos pensavam em Pet, pensavam em Adriano, Ronaldo Angelim, outro zagueiro. O gol do título para o Flamengo, Ronaldo Angelim. Em Porto Alegre, o Internacional fez mais 2 gols. O do Juliano garantiu a goleada. Santo André diminuiu com o Nunes de pênalti. Internacional 4, Santo André 1. Só que goleada nenhuma era suficiente para tirar o título do Flamengo. O torcedor rubro-negro ainda sentiu uma dor no coração quando o Maílson quase fez o gol. Mas era só esperar o apito final. Flamengo 2, Grêmio 1. Flamengo, hexacampeão brasileiro. A vitória suada sobre o Grêmio valorizou ainda mais os heróis da conquista rubro-negra. 17 anos depois, o Flamengo voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro. Com um ex-jogador à frente do time e 2 ídolos em campo, Petkovic e Adriano. O mais experiente, 37 anos, Pet, abraçado, carregado entre tantos microfones, mostrou a alegria de um iniciante. O jogo foi difícil, muito difícil. Tivemos ansiedade, tivemos intranquilidade, paciência faltou um pouco, mas no final, aquilo que a gente almejou. Esse título para mim, né, é muito importante, não só para mim, né, mas como para minha família também, que sofreu comigo bastante, né? Eu fui no começo muito
criticado, alguns não acreditavam mais em mim. Estou muito feliz pelo Flamengo, pela torcida que estava esperando esse título há 17 anos. Na verdade, todos estes rubro-negros, homenageados com uma bandeira cada um, têm boas histórias para contar. A mais impressionante é a de Ronaldo Angelim. Durante o ano, por causa de uma séria lesão, quase teve que encerrar a carreira e perder uma das pernas. Hoje, 2009, valeu a pena demais para ele. Isso é um sonho, cara. Eu, como torcedor do Flamengo, e nós somos merecedores pelo trabalho que a gente fez. E agradecer a Pet também, que encaixou uma bola muito boa ali. Eu acabei fazendo o gol, né? Parabéns, que bela história. Mas o hino do Flamengo não será a única canção do dia, não. No Fantástico, quem faz 3 gols pede a música. É mesmo, eu falei assim, pô, será que eu vou passar o ano e não vou pedir uma música? Vou pedir uma música, com certeza, meus amigos ali, Pedro, Paulo e Matheus, saudade. Daí, com o som de Pedro, Paulo e Matheus, você curte os gols do Washington. Rogério Ceni também fez um de falta. Mas quem encerrou o ano arrebentando foi o Washington. 3 gols. Só não dá pra ninguém dizer que tava com saudade de gol dele, né? Washington, São Paulo 4, Sport 0. Faz gol toda hora. Hoje foi concluída a história mais impressionante desse Brasileirão. A reação do Fluminense. A luta para escapar do rebaixamento foi demais. A atitude do torcedor palmeirense hoje parecia prever o que estava por vir. Um desânimo. O Botafogo precisava vencer o Palmeiras para escapar do rebaixamento. Fez um gol com o Wellington, outro gol com o Jobson. Levou um do Robert no fim, mas se livrou. Botafogo 2, Palmeiras 1, Botafogo livre do rebaixamento e Palmeiras, depois de liderar o campeonato por 19 rodadas, fora até do grupo dos times classificados para a Libertadores. O Botafogo salvo, o jogo de Curitiba era dramático. Curitiba contra Fluminense, quem perdesse seria rebaixado. O Curitiba também cairia com um empate. O Fluminense saiu na frente com o Marquinhos. O Curitiba empatou com o Pereira. E o jogo foi banhado em lágrimas. Um sofrimento até o último minuto. Quantos morreram do coração quando essa bola balançou a rede pelo lado de fora? O Curitiba correndo o risco de ser rebaixado no ano de seu centenário. O Fluminense correndo o risco de botar a perder a reação mais incrível da história do Campeonato Brasileiro. O time parecia no caminho sem volta para a segunda divisão. 98% de risco de cair. Quando o Fred assumiu a missão impossível. O Fluminense embalou 6 vitórias seguidas. 11 jogos sem perder. Hoje não conseguiu vencer, mas conseguiu o suficiente para concluir a maior reação da história do Brasileirão. O Coritiba foi rebaixado. Fred, missão impossível, superou mais um adversário. E a missão que era impossível virou possível, bem possível, provável. Hoje o tricolor pode dizer: missão cumprida. Você vê que o futebol ele é tão dinâmico que um gol vale um ano. Imagina a responsabilidade que tem um atleta dentro do campo, representar 10, 12 milhões de torcedores igual o Fluminense tem. E fica aí um recado, pessoal, que impossível ele existe até você fazer. Quando você faz, ele se torna possível. Sabe por que o Palmeiras saiu da Libertadores? Porque o Cruzeiro tomou a vaga. O Cruzeiro saiu na frente com o Wellington Paulista. Levou o empate do Neymar. Mas conseguiu a vitória e a vaga na Libertadores com um gol do Kleber. Cruzeiro 2, Santos 1. O Cruzeiro esteve no G4 pela última vez, na 3ª rodada. E logo o Kleber, jogador querido do Palmeiras, questionado em Belo Horizonte, tirou o Palmeiras da Libertadores e classificou o Cruzeiro. Barueri e Atlético Paranaense ficaram no 0 a 0. Vitória e Goiás empataram por 2 a 2. Sabe que esses 2 jogos mudaram no campeonato? Nada. Vamos ver como ficou a classificação final do Brasileirão? Arrancada do Flamengo até o Hexa? Na 21ª rodada, depois da metade do campeonato, o Flamengo estava em 14º lugar.
Nos últimos 16 jogos, ultrapassou 13 adversários. Foram 11 vitórias, 4 empates e só uma derrota até chegar ao título. O Internacional em segundo, o São Paulo em terceiro e o Cruzeiro em quarto também vão disputar a Libertadores do ano que vem. Lá atrás, Sport, Náutico, Santo André e Coritiba deram adeus à primeira divisão, que ganhará novos participantes: Vasco, Guarani, Ceará e Atlético Goianiense.